E aí, gente, bom dia, todo mundo, começando aqui a transmissão do nosso Café da Terça, essa iniciativa minha e do companheiro Ronivaldo Maia, que é professor, para a gente poder bater um papo manhã das terças-feiras, sempre trazendo um tema importante da semana e buscando conversar, apresentar nossas. E aí, grande Rony, bom dia, tudo bom? Bom dia, já estava aqui curtindo você anunciando nosso café da terça, né? O, É, ingre- o ingrediente, além do café, eu tô aqui com o meu, hein? não, eu também tô com o Cadê o meu. teu? No Aí. meu tem café mesmo, viu? Ó? Não, mas alegria, bom dia, Giovanni. Eu estava vendo você aí acolher os nossos internautas ou seguidores. Espero que sejam seguidores de toda terça, já que é café da terça. Mas muito Toda terça, feliz, 8 então. horas, 8 da manhã. A intenção da gente, né, Rony, é bater um papo rápido, só mesmo para pontuar assim, as principais análises que a gente tem de fatos importantes da semana. Vamos buscar fazer em 13 minutos, né? É E esse verdade, nós 13, vamos. esse 13 não tem nada a ver com o PT. Nada, nada a ver com você nem comigo. Foi só coincidência, né? Eu quero, inclusive, dizer que o de hoje, excepcionalmente, a gente quebrando a regra, eu não consegui entrar, não estava conseguindo. Que bom que você deu certo aí e estamos nós aqui. E o que, que a gente vai conversar hoje, Rony? O que é que tu acha que é o assunto mais Ó, importante a tratar no nosso primeiro café da terça? olha, eu não tenho dúvida que hoje é 26, né? Na verdade, 25, né? Porque 25. o tempo correndo, mas é coisa. Nós estamos, na semana que passou, mais precisamente dia 19 e 20, a gente acompanhou esse debate sobre a questão do reajuste dos servidores. Na verdade, nada, quando a gente vê a lembrança do tratamento deste governo, nada está tão ruim que não piore, porque toda a política fiscal desse governo é de colocar sobre os ombros do povo e particularmente dos trabalhadores. E no caso dos servidores, há uma intenção de atacar, né? Não é à toa que o outro lembrou da bomba para colocar no bolso dos servidores. É uma coisa de surreal. Mas eu penso que eu queria conversar com você e com os nossos internautas sobre isso, sobre a questão dos servidores, que eu penso que foi 19, 20, está com menos de uma semana, e essa semana me parece que não nos resta o que dizer da intenção de dar uma porrada em alguém. Isso é forte em qualquer a gente se deparar com qualquer pessoa movido por esse desejo. Mas o que dizer do presidente da República revelar essa intenção mais animal? Pois é, a retórica da violência, que na verdade ela não apenas alimenta, né, esses circuitos de ódio, esses circuitos que querem fazer da política o espaço dos sentimentos e das emoções, pura e simplesmente, da pior forma possível, porque os valores que a gente está acostumado a tratar na política, que eu e você, que temos uma origem da periferia de Fortaleza, do movimento estudantil da escola pública, quais são os valores que nos ensinaram nessa caminhada? Na política, é o sentimento da justiça social, da solidariedade, da fraternidade. Quer dizer, e esse pessoal que está aí agora defende tudo o contrário. É o ódio, é a exclusão, é a segregação, sabe? É a porrada, é a violência. É uma linguagem da violência, do ódio, para escamotear, Rony, o que a gente sempre lutou e continua lutando para mudar no mundo, as injustiças. Né? Porque na medida que Perfeito. você bota o ódio na frente, você cega diante das desigualdades, diante das injustiças, diante das pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, diante do preconceito, do machismo, da homofobia. Então é uma mudança radical de linguagem, utilizando e manipulando as emoções das pessoas, né? Perfeito. Pois então, mais um golezinho de café para começar o meu comentário sobre o serviço. Sobre Na verdade, é importante você falar isso, porque pouca gente está atenta, né, às consequências e também ao significado que político que a Câmara deu ao manter o veto presidencial,
o ironicamente veto 17. Veto 17. Eu quero só fazer essa memória. Primeiro, lembrar que não existe o bom serviço público sem o servidor público. Eu fico agora mesmo, a gente se deparou e o mercado, o debate, a ladainha neoliberal, não, a cara nem treme. Você imagina que a pandemia agora nos revelou que era fajuto, que era sem propósito, que era migué, como diz aqui no Nordeste, Sim. a ladainha de que o mercado resolve as coisas. O mercado nunca pagou a conta do povo, principalmente do povo trabalhador e do povo mais pobre. A pandemia nos revelou isso. Foi preciso o SUS socorrer o povo, senão teria morrido muito mais gente. Foi preciso o SUS socorrer os ricos que, com seus planos de saúde, não conseguiram. Portanto, o Estado não tem mágica, precisa ser, para algumas áreas, fundamental. E, particularmente, o Estado, e se revela nessa pandemia o falso debate nessa relação economia e saúde, não. O ajuste é importante. E o Estado tem que ser, inclusive, indutor da questão da economia. Aí, num cenário desse, a gente vê a medida que é a que a gente agora conversa, que nada mais foi do que mais um desapreço do ideal liberal sobre o serviço público. Na verdade, gente, pasme, nós não estamos falando do aumento dos servidores como um todo, não. É bom ficar claro. Exato. Era trabalhadores da limpeza urbana, do serviço funerário, da linha de frente de enfrentamento ao Covid, Exato. da segurança. E isso não foi... Uma grande coisa que você falou agora da segurança, porque esse governo fica fazendo discurso de paparicá policial, profissional da segurança pública, para os de cima. Os de cima. Porque quando chega na ponta, no trabalhador da segurança pública, é essa a resposta que ele dá. É veto, proibindo qualquer discussão de reposição, de recomposição salarial, né? Então é uma coisa que os profissionais de segurança, que são muito assim, acham que Bolsonaro é um grande populista, portanto, um grande mentiroso, né? Que fica fazendo cena, fica fazendo jogo para agradar, mas na hora que é para valer, ele veta o aumento salarial do servidor da segurança, como da educação, da saúde, enfim, da assistência, dos serviços públicos básicos. Certíssimo, Rony. Olha, e tem mais, eu quero lembrar, para a gente entender esse roteiro, que os ataques no sentido do chamado ajuste fiscal já ocorreu. A reforma da Previdência já retirou uma série de direitos. Eles não param com o receituário de justamente atender a que interesse. Se revelou agora que, ao mesmo tempo que ele tem essa medida para não dar aumento, aí o Senado, para a gente entender, o Senado vetou esse trecho dele que não permitia dar um aumento. Vetou. E vetou a partir do seguinte cálculo. Por que o Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, não vai lá explicar as suas razões? Para tentar explicar se é que tem como, que ao mesmo tempo que ele não quer dar aumento aos servidores, ele está liberando 400 bilhões ou liberando outras cifras razoáveis para bancos, para o capital. Bom, mas vamos entender. O Senado, inclusive, não convencido disso, vetou essa iniciativa dele, nociva, que vai, inclusive, pesar na qualidade de vida dos brasileiros, porque os servidores públicos no Brasil são brasileiros e merecem todo o respeito da máquina pública. Eu quero só fechar esse comentário para lhe ouvir. E a população, né? A população, não é? Exato, então, nós somos servidor, mas de consequência impacta a nós brasileiros que precisamos dos serviços públicos. É numa mão de via dupla. Nós, é o seu caso e o meu, nós somos servidores. Nós damos aulas todo dia na periferia dessa cidade, assim como muitos outros servidores, no caso aí, garis, gente do serviço funerário que está fazendo o serviço mais complicado nesse momento, que está, inclusive, enterrando nossos irmãos vítimas de Covid. Então, o serviço público, nesse sentido, para a gente cair a ficha e perceber, nós estamos falando de uma mão de via dupla. O servidor é como nós não estamos recebendo e querendo dinheiro para viver luxando, não. A gente todo dia vai para a periferia, eu, você, dar aula. Esses servidores vão para a limpeza, vão para o enfrentamento do Covid. E o que teve foi que o Senado fez um gesto e disse, não, presidente, não é justo, vamos dar aumento a esse segmento. Mas, no dia seguinte, esse é o comentário,
a Câmara, conduzida pelo Maia, para não ficar essa falsa polêmica de que Maia e Bolsonaro é diferente, viu? Para você aí que ainda não caiu a ficha. É todos do mesmo lado. Não há mistério. Maia, Alcolumbre e Bolsonaro. Tanto é que foi o Maia que, pessoalmente, Giovanil, conduziu essa vitória do governo Bolsonaro, impondo não é só uma derrota, impondo essa atitude de desapreço, de maldade com os servidores. Na verdade, só foram 116 votos na Câmara, né? Os outros votos, 390 e poucos, em favor de manter justamente o veto, manter não, derrubar o veto. Agora, a gente fica confundindo, porque o Senado fez o gesto com os servidores e vetou a maldade do Bolsonaro. A Câmara restabeleceu a maldade. E é o que vai prevalecer. É que os servidores não terão aumento durante todo esse ano que já passou, não teve e não terá em 2021. Esse é o meu comentário, só tomando um pouco de café para a gente... Esse é o nosso primeiro encontro, eu vou até extrapolar um pouquinho o nosso combinado dos 3 minutos. A gente ainda tem aqui 3 minutinhos para cumprir com a promessa. Mas eu estou muito feliz e a gente teve até uma certa dificuldade de encontrar quais seriam os temas que nós escolheríamos, porque são tantos, né? Mas hoje estava anunciado a divulgação do chamado Big Bang, né? Que a imprensa está chamando de Big Bang, que na verdade é uma grande jogada aí, tá certo? Para agradar, como sempre, os do andar de cima, né? Em prejuízo, inclusive, pelo que já foi sendo especulado, não dá para saber, porque não foi ainda divulgado oficialmente, mas estão dizendo até que querem acabar com o abono salarial, né? Enfim, esse pessoal não se cansa de destruir direitos, de destruir políticas sociais, de destruir a dignidade do brasileiro e da brasileira, né? Então, a gente vai ter aí muito tema para as próximas semanas. E qualquer coisa a gente vai se encontrando à noite também. Não precisa ser só um café da manhã, a gente pode fazer, não é? Chá da tarde. Chá da tarde, né? Um dedo de prosa. No nosso Ceará, um dedo de prosa é sempre muito bom. Ou na terça, num café, ou no fim de tarde. Mas eu quero lhe ouvir o seguinte. Você soube daquela intenção encher a boca, a gente chama de bufete aqui no Nordeste. O cabra, rapaz, é muito à vontade um presidente achar aquilo que eu falei. Você está falando do Bolsonaro dizer que ia meter porrada na boca do repórter que perguntou pelo chat, né? Que não precisa nada dizer, né? Seu comentário sobre isso, para a gente encerrar esse café da terça. Tinha muita gente iludida, achando que o presidente, né, que foi eleito, não com o meu voto, não com o seu voto, não com os votos de muitos brasileiros, né? Muita gente iludida com uma situação paz e amor. Na verdade, o que aconteceu foi que, com aquela prisão, que depois foi relaxada para a prisão domiciliar do Queiroz, do Fabrício Queiroz, que todo mundo já apontou as conexões com a milícia, né? Com transações, vou usar a linguagem, né? Transações perigosas, para dizer o mínimo, né? Todo mundo sabe que ali reside porque são vários, um dos calcanhares de Aquiles dessa família miliciana, porque os vínculos são muito fortes. Você veja que eram pessoas que estavam na folha de pagamento da assessoria dos filhos e dele próprio, né, quando deputado. Então, ali são conexões muito perigosas. Então, ele se acalmou, esperando a poeira sentar, e eu sempre achei que aquela fase do paz e amor dele, de mais calmaria, estava muito relacionado com uma busca, com uma tentativa de tensionar para que os processos não deem em nada. Porque todo mundo fala, esse pessoal da Lava Jato fala de a lei é para todos, a justiça é para todos. Mas quando a gente vai olhar a história do Brasil, você que é historiador sabe disso, Rony, a lei só pune os pobres, só pune os pretos, só pune os favelados, os periféricos, as pessoas que estão morando nos becos das periferias das grandes metrópoles brasileiras, tá certo? O pessoal fica aí numa guerra absurda
de moralismo, não sei o quê, mas a lei, a justiça é seletiva, tá certo? Não vai peixe grande para cá, a não ser quando são pessoas, lideranças políticas importantes, como o companheiro Lula e outros, que querem, né, dar de ponta cabeça nessa lógica do sistema, porque se tem uma pessoa que entrou na presidência para destruir o sistema, foi o Lula, ampliando o Uhum. acesso à habitação popular, ampliando o acesso de jovens pretos da periferia às universidades, ampliando o acesso à saúde pública com os médicos, no Mais Médicos. Isso foi quebrar o sistema, isso foi reverter a lógica. Então, a justiça ela é seletiva e a gente precisa ter isso muito claro. Tá? Então, o Bolsonaro ficou naquela tentando fazer apaziguamento. Na hora que um repórter faz uma pergunta que quebra um pouco essa pseudo-tranquilidade, ele perde, porque ele está vivendo uma tensão grande de que alguém possa dar um passo a mais, possa dar um passo à frente e revele toda a sujeira, toda a corrupção que esse povo passou o tempo todo hipocritamente dizendo que é contra, mas que no final das contas é isso que eles são. São corruptos e são hipócritas, são bandidos, são milicianos. Perfeito. Giovanni, de fato, nós vamos ter que, para É fazer muita nossos coisa para falar em encontros, 13 minutos. é isso, é café da terça com a ideia de 13 minutos. Portanto, ao me despedir, só lembrar que Bolsonaro, que tentou aí esse um mês, mais ou menos, fazer de conta, mudar, voltou ao que nós sabemos que ele é. A uma simples pergunta, que é um dever de ofício de um profissional, a conduta do presidente da República, de quem se pretende ser uma pessoa pública, não controla o que de fato ele é. Todo esse obscurantismo de querer resolver as coisas na porrada. Muito obrigado por esse nosso primeiro encontro. O café está ótimo, para além desse ingrediente que é genuinamente brasileiro, eu tenho muita alegria, privilégio de encontrar com você a partir de hoje, todas as terças, para esse encontro. Um abraço para os nossos internautas. Ó, aqui temos ainda 15 ao vivo, viu? Aqui nos acompanhando. Então, eu não tenho dúvida que valeu a pena. Até a próxima terça. E eu queria também dizer da minha alegria, agradecer a participação de todo mundo. Como o tempo é curto, a gente corre para não extrapolar, aí não acaba não podemos nem atenção a quem citar. está escrevendo aqui as mensagens, mas todo mundo viu, vai ter resposta. A gente aqui agora vai terminar a live, mas vamos continuar interagindo nas redes sociais, porque a luta continua. Grande Beijo abraço a todos, abraço, até terça. Tchau, tchau. É isso aí, gente. É o café da terça todo dia, 8 da manhã. A gente vai encerrando aqui, mas a gente espera que todo mundo continue nos acompanhando nas redes sociais do Ronivaldo. Aliás, eu vou até dizer aqui, a rede tem no cardzinho, tá certo? E vai ficar aqui do Instagram do Rony, do Ronivaldo e do nosso. A gente vai continuar esse papo nas redes sociais. Um grande abraço, bom dia a todos.